Dragon Ball é sem dúvidas um dos animes mais amados da história, e o Super fez um sucesso tão grande que chegou a mover multidões durante o Torneio do Poder. Mas você sabia que existe uma versão bem melhor dele? Muitos não sabem disso, mas o anime e o mangá de Dragon Ball Super não seguem exatamente a mesma história. O resumo delas e as suas conclusões são iguais, mas elas chegam lá por caminhos diferentes. E eu vou te falar, muitas vezes o mangá segue um caminho bem melhor que o do anime, e eu vou te provar isso nesse vídeo, mostrando e explicando 9 situações em que a versão do mangá ficou muito superior à do anime. Então, principalmente para você que não leu o mangá de Dragon Ball Super, já fica aqui para saber o tanto de coisa que você perdeu só assistindo o anime. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E galera, em primeiro lugar, é bom lembrar uma coisa. Como eu falei, as histórias seguem rumos diferentes, e o que a gente vai falar aqui é justamente isso, é sobre adaptação, coisas que o mangá fez, explicou ou mostrou de uma forma melhor que o anime. E o primeiro desses 9 tópicos é o salto temporal do Rito. Me diz aí, você que só viu o anime de Dragon Ball Super, sabe como o Goku conseguiu superar o salto temporal do Rito quando eles se enfrentaram da primeira vez? Pois é, muitas pessoas não sabem disso, inclusive espalham teorias ou até mesmo desinformação na internet dizendo que o Goku quebrou o tempo, viajou no tempo ou algo assim para poder superar o salto temporal, mas não foi nada disso. Essa explicação não existe no anime, mas o mangá deixa claro que o salto temporal do Rito só funciona com quem é mais fraco do que ele, e foi isso que o Goku fez, ele simplesmente superou o nível de poder do Rito. No anime ele fez isso com o Blue mais o Kaioken, no mangá foi só o Super Saiyajin Blue mesmo. Mas de qualquer forma, essa é a verdadeira explicação, que muitos não sabem por conta desse vacilo do anime de simplesmente mostrar ele brilhando e o salto temporal parando de funcionar sem dizer nada do porquê aquilo aconteceu. E falando em brilho, bora logo pro nosso segundo tópico, o Super Saiyajin Rosé, que de novo, no anime não é diretamente explicado o que ele é ou por que ele existe. Enquanto no anime a gente só vê o Black se transformando, dizendo que aquela é a transformação do Super Saiyajin Rosé, e a gente entende que é uma forma divina e logo interpreta que ela é parecida com o Super Saiyajin Azul, o mangá ao menos se preocupou um pouco em dizer pra gente por que o Rosé é diferente do Blue. E a gente vê isso no capítulo 20 de Dragon Ball Super, onde o Goku Black fala que ele achava que de começo ele poderia usar o poder do Goku simplesmente estando no corpo dele, mas ele estava errado, e ele ainda precisaria se adaptar, e aí ele descobriu a característica dos Saiyajins, de ficar mais forte após superar uma situação de quase morte, e ele explica que cada vez que as células danificadas dele eram regeneradas, elas se tornavam cada vez mais dele, e explica que a mente divina dele e o corpo Saiyajin do Goku estavam ficando mais conectados. E após isso ele atinge a transformação do Super Saiyajin Rosé, ou seja, ele conseguiu o Rosé exatamente no momento em que essa conexão se tornou mais forte. E é então que o Zamasu explica pra gente o Rosé. Ele fala que quando um deus supera o Super Saiyajin God, ele se torna rosa claro ao invés de azul. Ou seja, o Rosé é diferente do Blue apenas porque o Zamasu é naturalmente um deus. Mais uma informação muito importante, porque é literalmente o conceito dessa forma que muitas pessoas não sabem porque o anime não se preocupa em explicar. E outra adaptação que o mangá fez muito melhor que o anime é da estratégia de trocar entre a forma God e a forma Blue. Isso porque o anime apresenta de uma forma que muitas pessoas confundiram. Apesar de que isso também é um pouco por conta de interpretação dos fãs, a estratégia é explicada de uma forma muito mais direta e simples no mangá. Para responder a dúvida de muitas pessoas, não, o God não é mais forte que o Blue e também não é mais rápido. Isso não existe. No mangá, a gente vê que não é o Goku, mas sim o Vegeta que usa essa estratégia inicialmente. Ele luta contra o Goku Black usando a sua forma God, mas no momento de atacar, ele se transforma em Super Saiyajin Blue. E o Goku explica que isso é porque o Blue tem um poder imenso, porém ele gasta muita energia, você não pode manter essa forma por muito tempo. Em comparação, o God é mais balanceado e não gasta muita energia, então o Vegeta ficava quase o tempo todo na forma God para não gastar muita energia e só na hora de atacar ele mudava pro Blue, porque é mais forte e mais rápido. De bônus, a gente também pode dizer que a revanche do Vegeta contra o Black foi mais bem trabalhada aqui no mangá, justamente porque ela envolveu essa estratégia. Isso leva a gente diretamente para o nosso quarto tópico, que é o plot do Super Saiyajin Blue. Muitas pessoas mesmo detestam o Super Saiyajin Blue e consideram ele uma forma horrível pela forma como o anime retrata ele, onde basicamente o Goku e o Vegeta entram na forma Blue para quase qualquer coisa. Esse é um meme famoso, inclusive, mas eles virarem Blue toda hora é o de menos, na verdade. O problema mesmo é que no anime o Blue é apresentado e ele fica basicamente da mesma forma até o Torneio do Poder. Ou seja, na saga do Super, no anime, o Blue basicamente aparece e fica lá aparecendo toda hora, sem nenhum tipo de desenvolvimento, o que realmente passa a impressão que eles só querem empurrar essa transformação a qualquer custo em cima das pessoas que estão assistindo. O mangá, por outro lado, trabalhou isso muito melhor, já que o Blue, após ser introduzido, já tem o seu primeiro erro, por assim dizer, apontado
logo na luta contra o Hito, onde o Ichi destaca que ele é uma forma que gasta muita energia, inclusive deixando claro que o Vegeta estava muito mais fraco que o Hito por esse fator. A estratégia que eu citei que o Vegeta usou contra o Black, de ficar trocando entre o God e o Blue, foi justamente para compensar isso. E um pouco mais pra frente a gente ainda vê o Goku desenvolvendo uma estratégia para selar o poder transbordante do Blue dentro do próprio corpo e assim manter o nível de poder no máximo enquanto ele luta. Um tempo depois o Vegeta também adere a essa estratégia e só aí que a gente vê eles realmente superando o Blue, com o Goku aplicando os princípios do Kaioken e o Vegeta usando o Blue evoluído. Ou seja, acompanha aqui, a forma apareceu, a gente viu um defeito dela, que era o gasto de energia, a gente viu uma possível forma de superar isso, que era com aquela estratégia de trocar as transformações, depois a gente viu uma forma definitiva de resolver isso, que era selando o poder do Blue dentro do próprio corpo, aí sim eles dominaram o Blue e só depois eles evoluíram essa forma. Ou seja, percebe que tem todo um arco de construção do Super Saiyajin Blue no mangá? No anime isso não acontece, muitas pessoas vão querer argumentar que é porque no anime eles dominaram logo de começo e que existe esse desenvolvimento, só não tem tanto foco quanto no mangá, e pode até ser que seja, mas o fato é que, no sentido de construção de narrativa, em torno dessa transformação, o mangá caprichou muito mais. E galera, a essa altura do vídeo é bom eu destacar aqui que sim, o anime tem pontos em que ele é superior ao mangá. Eu não estou dizendo que o anime é ruim, inclusive eu posso até vir a fazer um vídeo sobre pontos em que o anime é melhor que o mangá se vocês quiserem. A proposta desse vídeo não é tacar hate no anime de Dragon Ball de forma alguma, mas sim mostrar todos os pontos em que ele poderia ser muito melhor se tivesse abordado a narrativa de uma forma parecida com a que o mangá fez. Agora para o nosso quinto tópico, bora falar da batalha de exibição antes do Torneio do Poder. A maioria vai lembrar disso, a gente tem uma participação bacana do Gohan usando uma estratégia inteligente, tem o Majin Buu aparecendo, é até que bem legal. Só que no mangá foi simplesmente incrível. Em primeiro lugar, que no mangá a gente primeiro tem uma batalha de exibição com os deuses da destruição, a gente vê todos eles brigando até ficarem cansados. E sim, é muito provável que eles não estavam realmente usando todo o poder deles lá, mas ainda assim é extremamente interessante ver eles lutando. Além disso, logo depois a gente tem uma luta do Goku contra o Toppo, onde a gente consegue ver a diferença absurda de poder entre as formas mais fracas do Goku, por assim dizer, como Super Saiyajin 1 ou então 3, e o próprio Toppo, que também destaca como as formas God e Blue estão em um nível completamente diferente do Super Saiyajin tradicional. Agora, saindo da batalha de exibição antes do Torneio do Poder e indo para o Torneio do Poder, o nosso próximo tópico é sobre a Kale e a forma lendária dela, por assim dizer, ou Berserk, chame como quiser. Fica muito mais do que óbvio, tanto no anime quanto no mangá, que essa forma era uma referência ao Broly lá do Dragon Ball Z. O que acontece aqui? No anime, basicamente, o que a gente sabe é que a Kale tem esse poder enorme, ela perde o controle, e é isso. Enquanto o mangá dá uma explicação, pelo menos superficial, do que é isso, e dá um embasamento pra gente entender um pouco melhor a lenda do lendário Saiyajin, que é descrito no mangá como um Saiyajin demoníaco, que só aparece uma vez a cada 1000 anos, e uma vez que esse Saiyajin desperta, está tudo acabado. Seu poder e a sua fúria vão continuar crescendo até que basicamente ele se autodestrua. A gente vê isso tanto com a Kale quanto com o Broly. Eu sei que esse ponto aqui não é algo tão grande quanto alguns outros, mas eu acho que esse diálogo mais expositivo sobre o que é de fato essa lenda do lendário Saiyajin é muito importante dentro da história de Dragon Ball, até porque existe muita confusão sobre essas lendas. Mas agora para o nosso próximo tópico, vamos para uma das maiores mancadas que o anime já deu. Trabalhou isso de uma forma horrível e o mangá aproveitou bem melhor. O Super Saiyajin Blue com Kaioken, que não é exatamente isso que acontece no mangá, mas vocês já vão entender. De forma resumida, todo mundo deve se lembrar que lá no torneio entre o universo 6 e 7, o Goku usa o Blue com Kaioken contra o Hito, e depois a gente vê que aquilo teve efeitos colaterais bem severos, a ponto de ele ter a possibilidade de não poder mais usar o Ki. Isso é tratado com muita seriedade durante um episódio, e depois no Torneio do Poder, o Goku usa o Super Saiyajin Blue com Kaioken à vontade, como se não tivesse nada, nenhum problema e nem nada do gênero. Aquela dificuldade de antes nem chega a ser citada de novo, então a forma como ele superou algo assim do gênero, ele simplesmente faz. O mangá, por outro lado, não mostra pra gente exatamente um Super Saiyajin Blue com Kaioken, porém é dito que o Goku tá usando os princípios do Kaioken pra ficar mais forte. Ou seja, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, ele tá usando o mesmo método como uma forma de upar o Super Saiyajin Blue. Como eu expliquei, o anime apresentou aquele risco enorme e depois ignorou, o que é um grande problema. O mangá não apresentou esse risco enorme, até porque ele não colocou explicitamente o Kaioken, apenas falou que são os princípios dele, o que justifica o aumento do poder e ao mesmo tempo permite ignorar a possibilidade desse risco, ou seja, muito mais útil como uma ferramenta de narrativa. Nosso oitavo tópico é sobre o primeiro momento em que o Goku desperta o instinto superior. Enquanto no anime o Goku foi acertado pela própria Genkidama e aquilo fez ele quebrar os seus limites e essas coisas todas, o mangá deu uma explicação de fato pra isso. Eu sei que muitas pessoas se emocionam com essa cena no
anime e ela realmente é muito linda, mas vamos concordar com uma coisa: aquilo simplesmente é bonito de se ver, mas não tem uma explicação ou algo assim do gênero, muitas pessoas nem entenderam. Enquanto no mangá a gente vê o desenvolvimento do plot de que o Goku desde criança treina os fundamentos do instinto superior, porque todo mestre que ele já teve ao longo da sua vida ensinou algo que está ajudando ele naquele momento, e após ver o mestre Kami mostrando a direção para ele, por assim dizer, Goku consegue despertar o instinto superior pela primeira vez, ou seja, uma construção muito melhor. E por último, ainda dentro do tópico do instinto superior, bora falar do instinto superior completo contra o Jiren. Tanto no anime quanto no mangá, a luta é incrível, e eu não sou nem louco de negar que no anime, sim, a luta é muito emocionante. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é a conclusão dela, porque foi uma mudança sutil, bem simples, mas que tornou mais interessante a conclusão da luta no mangá. Isso porque, como vocês sabem, no anime o Goku basicamente tinha derrotado o Jiren. Só faltava ele finalizar mesmo, mas aí o corpo dele não aguenta mais, colapsa, ele perde o instinto superior. Isso é bem interessante, mas traz aquela sensação estranha de que, pô, era só ele ter disparado um momentinho antes. No mangá, por outro lado, a gente vê esse conflito sendo descrito como uma guerra de exaustos, onde basicamente a grande questão era ver o que iria durar mais tempo, a reserva de energia do Jiren ou a capacidade do Goku de manter o instinto superior. Isso porque o Goku, obviamente, não tinha um controle tão bom do instinto, ele tinha acabado de despertar essa técnica. E apesar de que com o instinto superior, o Goku era superior ao Jiren, o cinzento começou a gastar a rodo suas reservas de energia para conseguir compensar isso, e deu certo. Ou seja, no mangá o Goku também perdeu por cansaço ou um limite, por assim dizer. Só que em vez de ser simplesmente uma conveniência de que ele não disparou a tempo e o corpo dele colapsou, a gente teve o Jiren se esforçando e gastando todas suas energias até o Goku não conseguir mais manter o instinto superior, o que aumenta ainda mais aquela ideia de que o Jiren era estupidamente difícil de ser derrotado. Mas me diz, você discorda de mim em algum desses pontos? Você acha que em alguma dessas situações o anime fez melhor que o mangá? Ou se você lembrar de outra situação que o mangá fez melhor que o anime, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se inscreve se não quiser perder mais análises como essa no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.